Opa, bom dia, leitores e leitoras, como é que todos estão? Primeiramente, eu queria me desculpar pela ausência no canal, tá? Eu tenho me dedicado muito a um trabalho recente que eu tenho feito, né? E um trabalho que eu tenho gostado bastante, né? Requer ainda muita atenção, muito cuidado, muita dedicação, tá? Mas eu queria conversar com vocês porque eu vou, né, me dedicar aqui pelo menos uma vez por semana a trazer pelo menos um vídeo, né, por semana no canal a respeito das obras literárias, né? Uma questão que a gente até tem se dedicado, né, desde ali o ano passado. Eu, inclusive, não parei minhas leituras, né? Continuei me dedicando às leituras aqui do canal. Tenho bastante coisa nova, mas lá atrás a gente conversou ali no primeiro vídeo do canal, falando aí da importância, né, da literatura para o desenvolvimento pessoal, individual, né, e o desenvolvimento intelectual do indivíduo. E eu tive assim uma outra percepção, né, um outro desenvolvimento em relação a esse meu objetivo, porque eu acabei me deparando com outras obras, né, com outros estilos. E eu posso dizer sinceramente para vocês que hoje a minha vida, como indivíduo, né, como uma pessoa que busca conhecimento, né, que busca desenvolvimento não só do ser humano, Vitor Pessoa, do ser humano, né, é, intelectual, Vitor Pessoa, e o ser humano espiritual, né. Envolve outros tipos de leitura também, outros tipos de estudo e outros tipos de prática, né. Então, eu gostaria de incluir alguns estilos aqui no canal, né. Nesse vídeo já quero deixar para vocês claro que eu vou estar incluindo outros estilos também. E eu tenho motivos também de estudo para estar incluindo esses outros estilos, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento não só da linguagem, para o desenvolvimento das ideias e também para que a gente consiga ser mais assertivo, né, no momento que a gente está aqui explicando, né, os conteúdos. Eu notei que pode existir aí uma necessidade de envolver esses outros estilos também, para que a gente acabe não caindo aí numa forma de fazer, né, cotidiana, que acaba complicando um pouco, que é o uso, né, de frases prontas, de ideias repetitivas, né. Isso pode ser uma coisa muito complicada, tá? E como é que a gente faz, né, para poder desenvolver melhor isso? A gente vai partir para outros tipos de leitura também, tá certo? Para ir se acostumando a não só ampliar o vocabulário, mas também ampliar um pouco a questão do desenvolvimento de ideias, certo? Então, o que é que a gente tem hoje, né? O que é que eu vou trazer de novidade aqui para vocês no canal? Primeiramente, eu vou trazer também poemas e poesias, porque eu li um livro recentemente do George Orwell e ele fala muito sobre essa questão de que conforme o tempo foi passando, né, poemas e poesias deixaram de estar aí no cardápio dos leitores, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque se você for pegar um estilo que você não tem ali como fugir, né, de uma linguagem que seja compreensível, que realmente expresse aquilo que está querendo expressar, esse gênero é o gênero do poema, né, e da poesia. A prosa, no caso, ficaria aí como algo muito ligado ao desenvolvimento de novas experiências, né, de outra cultura, mas para a utilização da linguagem, para inclusive a utilização clara e direta da linguagem, nada melhor do que poemas e poesias, certo? Então é um estilo literário que eu tenho lido bastante, né, em relação a isso, e eu posso dizer para vocês que muda muito, não só a questão da memória, né, mas também como a questão da utilização da linguagem, tá? Então é um estilo muito interessante que eu quero estar trazendo aqui, para que a gente possa ler mais poemas e poesias também. Aí eu vou trazer alguns autores aqui maravilhosos nesse sentido, tá? Outro estilo que eu gostaria de estar trazendo, né, não só a literatura clássica, não só os poemas e as poesias, mas eu gostaria de também estar trazendo a questão dos livros históricos, tá? Entendo livros históricos aí
livros que vão trazer, né, fatos que aconteceram na história, né, do Brasil e do mundo. Existem autores, inclusive, muito interessantes que trazem livros que averiguam esses tipos de acontecimentos históricos, né, como, por exemplo, George Orwell. Recentemente eu li também um que foi do Alexandre Dumas, um livro essencial para um dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, que foi a questão das guerras napoleônicas, né? A biografia de Napoleão, escrita aí por Alexandre Dumas. Inclusive um achado, eu estava passeando ali, encontrei numa banca de jornal, né? Aí tava lá, ele todo protegidozinho, numa sacolinha plástica, foi um achado maravilhoso. E foi um livro muito bom. Não só para conhecer um pouco o estilo do Alexandre Dumas, também como para conhecer a história do Napoleão, né? Eu li há muito tempo atrás O Vermelho e o Negro e eu, infelizmente, sinto que se eu tivesse lido essa bibliografia antes de ter lido O Vermelho e o Negro, a experiência teria sido muito diferente, né? Teria aproveitado aquele livro ali de uma outra forma. Por isso que é tão importante você já ter uma bagagem cultural, né? Ler mais coisas antes de repente, ler outros tipos de livro, tá certo? Então, quais são os 4 gêneros, né, que eu gostaria de colocar aqui para vocês? A literatura clássica, poemas e poesias, os livros de filosofia, que eu nunca vou deixar também, tá? Fazem parte aqui do meu cardápio. E o outro são os livros históricos, tá certo? Que a gente também vai procurar estar aprofundando aqui. E eu pretendo trazer outros autores aí, como por exemplo Otto Maria Carpo, tá? Que vai escrever sobre história da literatura nacional e a história, inclusive, da música, tá certo? Então, isso aí vai ser muito interessante, tá? Bom, encerrando essas considerações, vamos para o tema de hoje, certo? Que eu não vou me prolongar muito, mas é um tema muito interessante para que a gente possa entender que política não é só o que a gente vê aqui no Brasil, tá certo? Vai muito além dessa questão de direita e esquerda, tá certo? Hoje o tema que eu quero trazer para vocês são 3 livros que eles mostram ali uma abordagem, né, são livros de literatura, mas livros políticos, romances políticos, para ser mais exato, tá? E os 2 livros que eu quero fazer até um contraste entre eles aqui são esses aqui, tá? Um que eu terminei recentemente, excelente, chamado Cartucho de Parma, inclusive da editora Sétimo Selo. É uma edição assim muito bonita, tá? Bem feita, muito gostoso de folhear esse livro. Inclusive, ele tem um cheiro muito interessante de rosas, né? Um cheiro floral muito, muito bom. Adorei esse livro. Inclusive, conta com a tradução do José Geraldo Vieira, que foi inclusive o primeiro tradutor que eu, assim, sem querer acabei lendo, né? Que foi um dos primeiros livros de literatura clássica que eu li, que foi O Idiota. Foi o mesmo tradutor. E esse livro, gente, é muito bom, tá? É um livro político, tá? Um romance político. Vai contar a história de um rapaz chamado Fabrício, que ele vai se mudar ali para morar com a tia, cujo antigo marido tinha falecido de uma doença, e ela volta a se casar, né, com um duque muito, muito influente, né, na coroa. Nós temos aqui a realeza ainda, tá, na região de Parma, ali da Itália. E esse rapaz resolve ir lutar nas guerras napoleônicas, tá certo? E ele se empolga ali, né, jovem ainda, não tem nem ali seus 20 anos. E ele acha que tem que fazer o papel dele como cidadão e tudo, e acaba se envolvendo aí nas complicações aí do fim das guerras napoleônicas, né? Que a perda ali na Batalha de Waterloo, e o Napoleão, apesar de tudo, né, ter lutado e defendido a França com unhas e dentes, né, ter conquistado aí 1/3 do território europeu, acabou sendo considerado um traidor depois, né, que perdeu, e foi exilado na ilha de Santa Helena, né? E aí qualquer pessoa dessa época que ousasse, né, falar o nome Napoleão, seguir ele, era imediatamente considerado um traidor, né? Então, é uma época muito complicada e ele acaba se envolvendo nisso, né? E o Fabrício, ele tem um pseudo romance, tá, com a tia dele,
que ele descobre depois que na verdade, aquele amor meio que entre mãe e filho, né? Mas é muito complicado, né? Assim, para os dois entender isso ali no começo do romance. E você acaba entendendo aqui, né? Eu tenho também o hábito de anotar frases, né? Que mais marcaram aqui nos livros que eu li. Que o grande palco, né, vamos dizer assim, um grande ringue que foi criado aqui, na verdade, é o jogo de interesse que existe dentro da monarquia, o grande jogo de interesse que existe ali nesse meio político, né? O Fabrício acaba se metendo numa briga muito feia com outro personagem aqui, que acaba enciumado, porque a namorada dele se interessa pelo Fabrício e ele acaba tendo um destino meio complicado, acaba sendo preso, né? E isso aí gera um problema muito sério, né? Porque, na verdade, ele sabe que está na mão de gente muito mais poderosa que ele, sabe que quem pode ajudar ele é um sujeito que tem ciúme dele, né? Que seria o esposo da tia dele, e sabe também que por qualquer besteira dentro da prisão ele pode acabar morto, né? Então a tensão desse livro ocorre nesse período, né? Nesse meio termo, entre ele estar preso, entre as decisões do pano de fundo, né? Que acontece ali, que envolve ele e a tia dele, o duque, o príncipe, né? E outras figuras ali militares. E o Stendhal está de parabéns nesse livro aqui, porque ele consegue desenvolver um trama político assim de primeira categoria. E o único cuidado que eu digo que vocês têm que ter nesse livro é porque, como o Stendhal, né, ele gosta muito de fazer narrativas muito descritivas, muito aprofundadas. Se você não dá uma respirada ali, às vezes revisar e, vamos dizer assim, ir com mais calma, você pode acabar perdendo o fio da meada, tá certo? Então é um livro que você tem que ler com certo cuidado, né? E aqui nesse caso eu tenho que também tirar o chapéu para a tradução do José Geraldo Vieira, porque foi muito, muito bem escrito. A questão, ele não cai no arcaísmo, ele na verdade cai aqui num tipo de linguagem muito mais erudita, né? Então foi um trabalho muito bacana, gostei bastante de ter acompanhado esse livro, de ter visto o que eu vi e do que eu pude absorver dele. Eu posso trazer resumidamente, né, dessa forma que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Vale muito a pena ler. Existe uma frase aqui desse livro que para mim marcou muito, que foi a frase do príncipe, né? O príncipe morre de inveja do Fabrício, tá certo? Que ele fala que coisas como poder, como dinheiro, aparentemente dão aquela falsa ilusão de que você tem tudo, mas o que é isso comparado aos dons, né, de virtude, né, de virtude que pode vir dentro do homem, né, a honestidade, a integridade, por exemplo, né, e o que é isso comparado a esses dons de virtude misturado com a felicidade verdadeira, né? E aí ele comenta, para deixar mais claro, né, quando eu estou com minha amante, ela se retrata ao homem e não ao príncipe, né? Deixando a inveja dele ainda mais clara, né? Então essa é uma passagem que me marcou muito, que diz muito sobre a origem desse drama todo aqui, né? Desse romance e as entrelinhas que vão acontecendo. É um livro espetacular. Stendhal, realmente, esse livro merece estar na lista dos livros mais importantes da literatura mundial. E contamos aí no final do livro com uma análise, né, uma crítica do Honoré de Balzac, um dos meus escritores favoritos. E ele passa nada mais nada menos do que 50 páginas só de crítica positiva e uma pequena crítica negativa lá no final, mas é uma coisa de estilo, né? Que o Stendhal fez o favor de, resumidamente, dizer que ficou muito espantado, né, com essa crítica dele, né? Ninguém nunca tinha escrito uma crítica de 50 páginas, dizendo que ele acha que não sabe escrever, né? As ideias vão vir na cabeça dele, ele tem até que pedir para uma pessoa e escrevendo para ele enquanto as ideias vão surgindo.
e que ele vai mostrar a crítica dele para ver a cara dos amigos dele, as críticas do Balzac, né? Vai mostrar as críticas do Balzac para os amigos dele, para olhar para a cara deles e ver o que é que eles dizem, né? Então, mais do que recomendada a Cartucho de Parma, inclusive essa tradução aqui do José Geraldo Vieira, inclusive também essa edição da Sétimo Selo, belíssimo, trabalho muito bem feito. Inclusive, eu escrevi para a editora, parabenizando pelo trabalho, tá? Esse livro é quase o completo oposto desse aqui, tá? Que é Os Demônios, de Dostoiévski, outro livro que eu li no meu aniversário, tá? De 34 anos. E esse livro, assim, outro livro romance político, mas na verdade eu diria que é um livro muito obscuro, tá certo? Vamos tratar a política também, mas a gente tem realmente quase o oposto desse outro livro, tá certo? Personagens que têm um passado em conjunto muito complicado, certo? Inclusive, dois dos personagens principais, eles se envolvem amorosamente, né? Que ela é uma pessoa dedicada à vida política acadêmica e o outro é um acadêmico frustrado, né? Que tem ali um sonho de desenvolver um pensamento diferente na Rússia, né? Mas que ele não consegue, vamos dizer assim, galgar socialmente, né, postos importantes dentro da Rússia e acaba se virando um escritor frustrado, né? E ela acaba realmente crescendo muito, né? Conseguindo amigos, influências e tudo. E eles acabam tendo um filho juntos, mas cada um quer ir pro seu lado, né? Porque eles praticamente não tem nada a ver com um com o outro. Mas a mulher, assim, tendo essa admiração, né, pelo marido, resolve que vai criar o filho, lógico, né? Ele não tem condições. E depois ela diz assim, olha, para você não ficar sozinho no mundo, eu vou te arranjar uma pessoa aqui, que é uma pessoa simples e tudo, vou dar uma mesada aí para você, para que você consiga viver a vida aí de uma maneira mais tranquila, né? Ele acaba meio que aceitando, né? Pede para que isso aí nunca seja comentado, né, para o filho dele, porque realmente é uma situação para ele muito vergonhosa, né? Mas acaba aceitando, né? E, enfim, ele acaba, né, junto, né, ficando mais velho, o filho dele também acaba crescendo, que inclusive o filho desse casal, né? Me foge o nome dos personagens aqui, tá, gente? Me perdoe nesse sentido. Mas o que acontece? Tem os personagens extremo opostos, tá? Se a gente comparar o Fabrício com o personagem principal desse livro aqui, eles são extremo opostos, tá certo? Em termos de moral. E é impressionante como esse livro ele vai começando de uma maneira tranquila e vai ficando cada vez mais sombrio, cada vez mais sombrio. Outro livro que você tem que ter bastante atenção na questão da trama que está sendo desenvolvida. É muito fácil perder algum detalhe, é muito fácil também pular ali alguma parte, né? Porque ele se estende um pouco nas descrições do Dostoiévski nesse livro, mas o que eu tenho para dizer para vocês? Ele vai falar do niilismo, tá certo? Que no caso aqui a gente vai ter o pior, na minha opinião, o pior face do niilismo, que é o niilismo político, tá? Imagine aí você ter um indivíduo aqui, né, como outro livro, que não fala sobre política, tá certo? Mas fala o niilismo do ponto de vista social, né? Imagina aí o Bazarov, né, do Pais e Filhos, no ramo político. É um indivíduo que acha que não existe nada certo, não existe nada errado, a vida está aí para, vamos dizer assim, ser vivida, então ele nega tudo, né? Mas o Bazarov, apesar disso, ele tem uma vida muito triste, né? Porque ele não se permite dizer nada, sentir certas coisas por orgulho, não necessariamente porque ele acredita nisso, tá certo? Mas como o homem do século XIX que ele não vai dar o braço a torcer e vive até o final dos seus dias com um pensamento nesse sentido, mas é uma pessoa que ajuda os outros, faz o que tem que fazer, mas que por questões, vamos dizer assim, de modismo, acaba seguindo isso, né? E a gente vê uma face um pouco mais humana e social do niilismo. Aqui não.
certo? Nós vamos ver nihilistas de cabo a rabo. Inclusive, é impressionante a incapacidade, né, desses personagens em reconhecer a moral dos outros, certo? Em saber quem está do lado dele, né? Quão perigoso essa pessoa pode ser, mesmo pessoas da própria família, tá certo? O personagem, nós não temos aqui necessariamente um personagem principal, tá certo? Mas podemos dizer que o foco é o filho do casal, tá? E aí o que acontece? Existe uma parte aqui em que a moral desse indivíduo é tão assim, deturpada, tão destroçada, que ele se envolve com mulheres assim economicamente complicadas, sabe? Tem um filho escondido com a mulher de um amigo dele, é uma coisa assim totalmente assim, moralmente degradante, tá certo? Fora que tem uma cena aqui que eu não tenho muita coragem de falar, tá certo? Eu vou deixar para quem quiser ler o livro, que também é uma cena que você tem que ter o estômago, tá? Para ler. Mas é um livro político assim, muito bem caracterizado, tá? Recomendo a leitura, mas eu recomendo pelo menos uns 5 livros antes de Dostoiévski para você criar estômago para ler, tá? Pelo menos aí um Crime e Castigo, pelo menos aí o Idiota e pelo menos aí o Memória da Casa dos Mortos antes desse livro, tá? Um livro político, mas que tem que ter estômago. Final muito bom, mas a gente não sente um pingo de remorso pelo que acontece no final, juro pra vocês, tá certo? Então, fica aqui a recomendação dos dois livros políticos que falam de assuntos diferentes, um muito mais focado na parte romântica, né, da questão política, e outro focado nessas entrelinhas de interesses que de uma moral destrutiva, de um pensamento deturpado e de uma realidade assim, totalmente radical em relação ao que os personagens pensam sobre certo e errado. E o outro, você vai ter o contraste entre o valor, né, da moral e a monarquia, né, que no caso aí é a representação de interesses. Tá certo? Então eles lutam pelo que eles acreditam, mas tem como principal adversário o próprio sistema social, tá? E ali nos demônios eles acreditam que o sistema social não funciona e que para que ele possa funcionar, uma coisa bem mais doentia e bem mais podre tem que existir, mas no final tudo será compensado porque eles vão limpar tudo, né? Mas como é que você vai limpar tudo se está tudo queimado, né? O que é que vai sobrar no final? Eis aí a grande pergunta, tá? Gente, eu estou continuando minhas leituras, mas eu quero recomendar esses 2 livros aqui para vocês. Leiam, tá? Valem muito a pena os 2. Eu acho que eu vou fazer mais reviews nesse sentido, de trazer 2 livros ou de trazer ali um conjunto de livros que possam expressar muito mais ideias para vocês, tá certo? Fazer contrapontos, ficar aqui minha recomendação. E eu tô me esforçando para estar aqui de volta no canal, tá? Com esses vídeos, né, das reviews, e vou trazer nos próximos vídeos aí poesias, serão vídeos mais curtos com certeza, mas para a gente ir se acostumando, né, a ter esse tipo de leitura aqui no canal, tá bom? Então eu agradeço aí para vocês, desde já a atenção, desejo uma ótima tarde a todos e um ótimo domingo.